Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino, responsável por ministrar o componente curricular de língua portuguesa. Hoje vamos ver o conteúdo de coerência e coesão na argumentação e na contra-argumentação. Na última aula, falamos um pouco sobre o gênero editorial e vamos relembrar as características desse texto. Tipologia textual dissertativa argumentativa. Esse é o tipo textual do gênero editorial. Um texto dissertativo argumentativo parte de um tema delimitador. Diante ao tema, faz-se a construção de uma tese, um posicionamento crítico a ser defendido dentro do texto. Desse modo, a argumentação é uma importante etapa do desenvolvimento dessa tipologia. Através dela, o escritor expõe seu raciocínio e defende seu ponto de vista, sendo, portanto, uma ferramenta muito importante. O gênero textual editorial consiste em um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente de outros textos que compõem um jornal de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Eles também podem aparecer em revistas. Nota-se ainda o uso de editoriais em plataformas digitais, tais como revistas virtuais, jornais eletrônicos, blogs, Twitter e outros mais. O editorial é distribuído em 3 partes. O primeiro é a introdução. A introdução é delimitada pelo tema e a partir dele é feita uma tese, ou seja, uma ideia a ser defendida por esse escritor. No gênero editorial, essa ideia ela não é individual, ela parte do coletivo. Uma equipe define a tese e a partir dali será construído um texto. Esse texto deve ter o desenvolvimento, onde as ideias serão apresentadas ao leitor. Faria, que publicou um livro em 1996, diz que esse texto deve ter uma linguagem mais coesa, mais direta e mais clara, para atender o seu leitor. Além do desenvolvimento, esse texto deve apresentar a conclusão, o finalzinho aí da ideia, onde se retoma a tese e faz um fechamento da argumentação. A argumentação é um quesito extremamente importante para esse tipo de texto, a argumentação e a contra-argumentação, das quais falaremos a seguir. A argumentação. A argumentação é um recurso retórico da linguagem. Esse recurso é utilizado na produção de textos argumentativos, o qual apresenta um conjunto de proposições, ou seja, de ideias, promovendo assim o diálogo e reflexões críticas. Um bom texto argumentativo inclui a clareza dessas premissas e o uso correto das normas gramaticais, tais como a coerência e a coesão. A contra-argumentação é um recurso utilizado para rebater ou refutar as proposições produzidas pela argumentação. Em outras palavras, ela apresenta uma opinião contrária à argumentação textual. Para a gente poder organizar as ideias, é preciso estabelecer primeiro a tese. Assim, após o estabelecimento da tese, da ideia que esse autor pretende defender, é preciso levantar um conjunto de argumentos que possam corroborar a ideia presente na tese. Os argumentos, eles podem ser de origens variadas, além disso, de áreas de conhecimento variadas também. Além dos argumentos, podemos contar com os contra-argumentos, aqueles que vão se contrapor aos argumentos principais, trazendo movimento argumentativo interessante para o leitor e que ajudará o produtor do texto a se colocar de uma maneira mais global. Quanto à coerência, a estratégia não é apenas argumentar e contra-argumentar. Eu preciso que o texto tenha coerência. Então, é muito importante que esse texto faça sentido para o leitor. Observemos o texto do slide. Eis a magnífica passagem. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Talvez algo que chame a atenção do leitor neste poema
é o fato das ideias estarem incoerentes. Tirei minhas orações, recitei meus sapatos, não faz muito sentido. Porém, estamos diante de um texto literário que tem liberdade poética para tal. O leitor sabe que está diante de um texto que pode assumir função conotativa, ou seja, aquele texto que foi feito para ser interpretado, trazendo vários significados, o que é chamado de plurissignificação. Por outro lado, textos como editoriais não contam com a representação conotativa, mas a denotativa, onde as palavras devem estar em seu sentido real, portanto, elas devem ter uma significação em que o leitor possa, de maneira clara e objetiva, entender o que ali está escrito. Aqui observamos um texto em que a tese é colocada e logo depois observaremos a estratégia argumentativa, o movimento feito pelo escritor para poder defender as ideias. Observamos então que o texto diz: a epidemia mundial de coronavírus lembra pestes da Idade Média, pandemias também de doenças respiratórias como a gripe espanhola, em 1917, 1918, e a SARS, mais recente, há 17 anos. Mas nunca houve nada igual pela velocidade com que o vírus se espalha pelo planeta, representando grave perigo para as populações. Identificado na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado, e depois de se espalhar pela Ásia, contaminar a Europa e entrar nas Américas, o coronavírus passou a ser uma das maiores ameaças da história à ordem econômica, social e política. Mesmo que fosse possível sociedades não serem contaminadas, elas seriam atingidas, porque é impossível saírem ilesas de uma recessão mundial como a que está em gestação avançada. No texto, devemos notar a presença da tese, quando o autor diz que nunca houve nada igual pela velocidade com que o vírus se espalha. Para contextualizar tal informação, ele traz argumentos históricos, como você pode observar no início do parágrafo. Após a tese, ele continua trazendo um processo argumentativo, quando ele diz que a cidade em origem foi Wuhan, trazendo assim credibilidade ao texto e mostrando ao leitor argumentos pertinentes ao tema. Como nós pudemos observar, agora, dividido por cores, vocês vão encontrar a tese sendo bem destacada dentro do texto. Temos ainda os movimentos de argumentação, de sustentação para essa tese. Vamos agora observar um segundo texto, também do gênero editorial. O título é Turismo Sustentável. O texto começa dizendo que viajar é muito bom. A imensa maioria das pessoas deve concordar com a afirmação. Sem viagens, a vida se tornaria uma eterna rotina. Viajar, tanto no sentido físico como no sentido simbólico, significa deixar o lar em um cotidiano conhecido, aventurar-se por lugares e experiências diferentes, sejam tais trajetos curtos ou longos, envolvendo destinos próximos, distantes. É uma ocasião excepcional para abrir-se para o novo que esses momentos proporcionam, aprender com eles. No parágrafo de introdução, observamos a tese do escritor, onde ele diz que viajar é muito bom. Ele diz ainda que a maioria das pessoas deve concordar com essa afirmação. Sobre essa tese, ele organizou os argumentos a serem apresentados, como você pode observar agora em outras cores. A tese está marcada em rosa e o argumento dele foi destacado em azul. Quando ele disse que viajar significa deixar o lar, ele buscou fazer uma definição, ou seja, uma estratégia argumentativa muito bem empregada. Continuando o texto, o autor começa o desenvolvimento dizendo: viajar pode ser um problema. No início do slide, já observamos
como o autor se posiciona de modo contrário à introdução. Desse modo, devemos perceber que, na introdução, ele apresentou uma tese e a sua argumentação. No desenvolvimento, ele iniciou com a contra-argumentação, uma argumentação que vai contra a tese principal, e o leitor perceberá esse movimento pelos contra-argumentos que seguem no parágrafo. Ele disse: o potencial de turbulência representado pelas hordas de viajantes fez com que habitantes de alguns destinos ultra concorridos, como Barcelona, na Espanha, desenvolvessem uma fobia ao turismo. Para essas pessoas, é preferível a ausência de turistas, que injetam recursos na economia local, a perturbação no funcionamento da cidade que eles causam. Em Veneza, na Itália, o problema passou para um estágio mais grave. Parte da população saiu de vez da cidade. O espaço é ocupado por turistas de todo o mundo, às voltas com preços elevados e o avanço do mar incentivado pelo aquecimento global. O leitor agora percebeu a contra-argumentação e os argumentos de sustentação do parágrafo. Notamos que ele aponta características negativas para o turismo. Se você é um bom leitor e atento, deve ter percebido também que há uma incoerência dentro do texto, quando ele disse, destacado agora em amarelo, para essas pessoas é preferível a ausência de turistas que injetam recursos na economia global, que injetam recursos na economia local. Bom, devemos notar que se há recursos e há investimentos nessa área, é interessante que isso ocorra, até porque o turismo é uma importante estratégia de investimento e captação de recursos para os estados. Sendo assim, o texto aponta uma característica incoerente à estratégia argumentativa empregada dentro dele. Para concluir, o autor escreveu: as excursões em ritmo acelerado vão deixar de existir tão cedo. Até mesmo os que participam delas podem começar a fazer seu treino para turismo responsável. No mundo mais sustentável, eles serão figuras indispensáveis. Devemos notar agora que o autor não retomou a sua tese, não voltou à introdução falando sobre a importância de viajar. Além disso, ele trouxe uma informação nova, a qual não tinha sido apresentada dentro do texto. Ele fala de um turista responsável, que é uma teoria e não foi discutida, e fala também do requisito sustentabilidade, que é tão importante ao turismo no mundo inteiro. Vamos praticar um pouco? Aqui nós temos um outro texto do gênero editorial, publicado no dia 26 de fevereiro de 2014. O título do nosso editorial é Economizar água já deveria fazer parte de nossa cultura. Uma das mais ricas experiências de convivência com a seca é de Israel. A introdução do texto diz: a divulgação pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do mais recente prognóstico para os próximos 3 meses em relação à possibilidade de chuvas no Ceará, apesar de indicar pequena melhora na comparação com os dados anteriores, não chega a causar otimismo no povo sertanejo, que ainda aguarda um inverno bom para este ano. A divulgação pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos dos mais recentes prognósticos para os próximos 3 meses em relação à possibilidade de chuvas no Ceará, apesar de indicar pequena melhora na comparação com os dados anteriores, não chega a causar otimismo no povo cearense, que ainda aguarda um inverno bom para este ano. Observamos, de início na introdução, além da repetição de algumas informações, uma informação incoerente, quando ele diz que, mesmo com prognósticos positivos, o povo espera ainda com esperança algo melhor. Se o prognóstico é positivo, de fato o povo espera algo melhor. Aqui observamos uma incoerência na informação deste editorial. Questão 1. Sobre o gênero editorial, é correto afirmar:
O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião sobre algum assunto? B. O editorial expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos? O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta ou no momento? O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade? Diante as questões, temos como gabarito a letra C. Na aula de hoje, falamos sobre a coerência e a coesão no texto editorial. Falamos sobre a argumentação e a contra-argumentação. Para fazer os exercícios e conseguir mais informações, acesse a plataforma Eduque com o endereço eletrônico disposto no final da aula. Até a próxima aula!